crianças em trabalho infantil pouco no Brasil, sabe? No Ceará, tá. 3 milhões e 400 no Brasil. 3 milhões e 400. 3 milhões e 400, por um estatístico, 3 milhões e meio. É quase o tamanho de um estado brasileiro, né? Nós temos o estado do Ceará, são quantos milhões? Fortaleza tem quase 3 milhões de pessoas. Então seria uma fortaleza, mais do que uma fortaleza trabalhando e crianças trabalhando. Então é um absurdo, é uma vergonha nacional, né? Você ter uma situação como essa. Então eu gostaria de saber de vocês essas, tá bom? Opinião sobre isso. Ok. Começando pelo professor Godião. Bom, eu penso, Fernando, que acho que uma primeira coisa que a gente precisa assim, aclarar é que há um conjunto grande de ONGs que atuam no Brasil e a gente pode fazer várias classificações, vou fazer uma bem simples, entendendo que é um grupo de ONGs que trabalha prestando um serviço que em princípio deveria ser do Estado, na forma de convênios, tá certo? E outras as ONGs que trabalham na fiscalização e no monitoramento. São essas com as quais a gente dialoga, são essas que nos interessam tratar aqui. Todas as três que eu fiz alusão, o SEDECA, a Comissão de Defesa e a campanha, todas elas são associações ou grupos de associações, redes de redes ou ONGs que trabalham no sentido do monitoramento, né? Há uma tendência, no caso do SEDECA e da Comissão de Defesa do Direito à Educação, como eu disse, uma das tarefas do SEDECA, uma das estratégias de ação do SEDECA, era identificar lideranças e ajudar a consolidar núcleos de resistências localizados. Dei 2 exemplos aqui, no Passaré e na Praia do Futuro, né? O grande problema, nesse caso específico desta medida do secretário, eu posso te dizer, isso foi dito de forma pública, desculpe, público não, foi reservado por um interlocutor da Secretaria de Educação, precisamente usando o teu raciocínio, né? Usava o mesmo raciocínio. Se há um conjunto de famílias que estão, vamos dizer assim, bravas, indignadas numa situação delicada, que são as que têm hoje seus filhos atendidos o dia inteiro e não o terão, há um conjunto de famílias, acreditam eles, politicamente, essa conta eles fizeram, que se considerará contemplada porque não tinha vaga nenhuma e agora vai ter meia vaga. Então, a contabilidade política que a Secretaria está fazendo é essa, não há dúvida nenhuma. Na audiência que foi feita na semana, há 15 dias atrás, olha, o depoimento dos pais foi absolutamente veemente. Hoje nós tínhamos uma mãe presente, a indignação, a raiva, o sentimento visceral, chorou em 2 vezes. Passava por cima de todos os protocolos, do ponto de vista da formalidade, ela foi indelicada, grosseira, o que você quiser. Mas era uma fala, sabe qual era a preocupação dela? Absolutamente legítima. Ela falou assim, eu vou deixar minha filha onde? Na vizinha tomando conta? Aí ela falou, o que é comum nesses lugares? Abuso, violência sexual. Então, é essa a preocupação da mãe, não é? É uma preocupação assim, é uma fala assim, é impossível você não ser sensibilizado pela fala dela. Qual é o grande problema? Essas indignações estão espalhadas e não conseguem uma articulação. Então você vai nas mães, na creche lá do, sei lá, Sítio São João. Tem uma creche lá no Sítio São João. As mães da creche do Sítio São João não percebem que isso é uma causa da cidade. E ainda que percebam, elas não têm a facilidade ou a possibilidade real de alimentar essa movimentação. No dia que nós fizemos a audiência na Câmara, tivemos cerca de 250 pessoas presentes. A sua imensa maioria, mães, alguns poucos pais, homens e várias crianças. Nós fizemos um ato uma semana depois, em frente à SME, nós tínhamos talvez metade. As famílias, esta luta é uma luta que gasta tempo. Você não resolve numa concentração, você não resolve num ato, você não resolve num movimento. Você precisa estar... Eu saí dali, vim para cá e amanhã de manhã estarei no Ministério Público para defender junto com a doutora Elizabeth. Então,
É por isso que você precisa ter uma frente, essas ONGs compõem uma frente de gente profissionalizada. As pessoas trabalham, você precisa ter gente profissional para fazer esta militância, não é? Porque é muito difícil. E as famílias, eu repito, têm essas dificuldades, né? Tem que trabalhar, não pode faltar 2, 3 dias ao trabalho, e a gente não consegue, é difícil, não é que não consegue, é difícil manter continuamente um padrão de mobilização. Isso é uma dificuldade muito grande mesmo. Eu queria só complementar que nós que fazemos parte também do Fórum de Educação Infantil, nós fizemos uma discussão agora na terça-feira passada e tinha um representante de pais desse grande movimento aqui em Fortaleza. E ele disse que está fazendo, ele chama até fraldas pintadas. E ele está convocando através da mídia todas as famílias e a sociedade para ajudá-los. E ele questionou e também falou quase chorando o quanto de coisa ruim que vai acontecer com os filhos dele, que eles já estão fazendo a previsão, e para eles, enquanto cidadãos, com esse retrocesso. Então, de qualquer forma, como o Bodian disse, não tem uma grande mobilização, mas existe uma já se constituindo, se fortalecendo a cada momento. Seja na mídia, seja no Facebook, ele já tem um blog, ele já está convidando toda a população para ficar a favor desse direito que já foi assegurado e que agora está retrocedendo. Esse pai, o Edson, a filha dele estuda no Matos Dourado, ele foi à audiência e pediu para falar na audiência, todo desajeitado. Não estava desajeitado, ele achava que estava, dizendo que era a primeira vez que ele estava falando em público. Então era a primeira vez que ele estava participando de uma mobilização, de uma articulação. Ele estava lá conosco hoje no conselho. Precisou sair mais cedo porque ele tinha que pegar a filha que saía às 5 horas, né? Então é uma mobilização difícil, manter continuamente os pais. Amanhã estará conosco uma representante da Rede de Pais. Existe uma articulação, Rede de Pais pela Qualidade da Educação em Fortaleza, e terá uma representante conosco nessa conversa. Agora é difícil. A professora Carolina. Eu tenho uma pergunta para o doutor. Não, o doutor tinha recebido uma. Mas ela pode fazer a pergunta dela e sim, Carolina, por favor. Boa noite. É porque atualmente eu sou professora e enquanto estudante da UES, do curso de Pedagogia, eu cheguei a ser estagiária do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil na FUNCIR, né, que hoje é a Secretaria de Direitos Humanos. E assim, o que eu percebi é que, apesar de todo o avanço legal das convenções internacionais, de muitos avanços, né, que nós já tivemos, existe a questão ainda muito forte da mudança de consciência, mudança de valores, entendeu? Às vezes até daquelas próprias famílias que vivem essa problemática do trabalho infantil. Por quê? Porque assim, em meio a toda a extrema pobreza que eles vivem, a questão do perigo, né, que a rua, né, tem para eles, a questão do uso e abuso das drogas, da marginalização, né, do envolvimento em atos infracionais. Então a gente percebia lá no trabalho que, por conta desse contexto, as famílias muitas vezes defendiam o trabalho infantil, né? E quando muitas vezes eu escutava de um pai e uma mãe dizer assim: ai, eu prefiro. Ai, também na minha época, quando eu fui criança, eu trabalhei e tá aí. Eu estou muito bem hoje. Teve um aspecto assim, a gente vê que é uma questão assim, um aspecto valorativo, uma forma informativa, entendeu? Para eles. Então eles acabam por defender, né? É melhor meu filho estar trabalhando do que estar na rua. Então eu queria saber assim do procurador, como é que está assim essa questão, como é que é o trabalho assim com as famílias, da mudança de mentalidade. E também muito da grande parte da classe média também ainda tem esse pensamento, né? Obrigada. Fala agora? Sim. Ok. Professor Fernando, de fato é importantíssimo, né, e Kalina também, esse trabalho com as famílias, é fundamental, certo?
eu penso, assim, quando a gente fala de trabalho infantil, aí tem gente que é assim, o problema é esse. Só dá para resolver se resolver isso. Se não fizer isso também não adianta. Certo? Assim, o que não resolve nada é não fazer nada, né? Diante, assim. E quem acha que só vai fazer alguma coisa que resolva todos os problemas também não vai fazer nada. Porque nós não temos uma única solução, um conjunto de soluções. Certo? Existem duas pobrezas, a pobreza material e a pobreza de espírito. Nós temos uma pobreza material. De fato, há muitas famílias que acabam utilizando crianças para complementar a renda em razão da sua condição socioeconômica desfavorável. Mas existe a pobreza de espírito, que é essa pobreza que a gente ainda está, que a classe média tem também, né? E as famílias, naturalmente, muitos pais têm essa visão. Eu trabalhei enquanto criança. Comecei ali em casa mesmo, ajudando, né, a debulhar o milho, pilar o arroz, o feijão e tal. 5, 6, 7 anos já fazia isso. 8 anos já fui pro roçado, depois tal. Alguém poderia dizer assim, não foi bom para você? Você hoje é procurador do Ministério Público do Trabalho. Né? Então, você trabalhou, então é bom trabalhar. Certo? Uma visão equivocada poderia dar essa leitura. Eu estava, o ano passado, numa conferência regional do Direito da Criança e Adolescente. E o vice-prefeito da cidade aqui da região metropolitana, que sediava o evento, ele disse assim, eu sou contra o trabalho escravo, sou contra o trabalho degradante, mas não sou contra o trabalho infantil. Bom, ouvir isso de o pai e a mãe, na situação que você mencionou, até é compreensível. Ouvir isso de um gestor público que tem a responsabilidade legal de promover os direitos, dói. Assim como doeu a reunião hoje com o professor Gudian e o professor Ieda. Quando você escuta isso de quem tem a obrigação legal de defender os direitos e promover os direitos. Certo? Bom, mas, apesar de doer muito, eu vi aquilo como uma oportunidade para o debate. E é importante isso. E aí eu fiz a fala. Uma fala para dizer o seguinte, tudo bem. Eu trabalhei enquanto criança, meu pai trabalhou, meus avós trabalharam, né? Toda a geração anterior a mim trabalhou. Mas o meu filho não trabalha. E não, assim, o meu filho está estudando. E assim são vários. Então nós estamos num processo constante de evolução histórica. Porque a gente tem que ter esse olhar no horizonte. Certo? Um olhar que diz assim, não olhar de conformação, de aceitação. Os problemas que estão aí estão. É comum, mas é normal? Não. Por quê? Porque eu não aceito. Né? Então não é normal. Eu não vou aceitar isso. Eu vou lutar para transformar essa realidade. Se o Estatuto da Criança e Adolescente ainda não é realidade, eu vou lutar para... e está muito distante, a realidade está muito distante do Estatuto, eu vou lutar para transformar essa realidade e aproximá-la desse ideal que o Estatuto estabelece. E não lutar para piorá-la e aproximá-la da realidade indesejável. Certo? Então, essa visão, e aí você tem razão, a gente precisa construir isso. Quando nós criamos o Peteca, foi com esse objetivo. E trazer esse olhar, um olhar no horizonte, um olhar para frente, um olhar para dizer o seguinte, foi assim, foi, assim, mas nós vamos lutar e vamos mudar isso, certo? E vamos romper com duas barreiras, a pobreza material, é lutar pela melhoria das políticas públicas, da criança, do adolescente, da família, da empregabilidade, das condições, da profissionalização, enfim, todos esses direitos que é a promoção de direito. E contra a pobreza de espírito, que é essa de aceitar, de se acomodar, né? E assim, imagine você os abolicionistas do século passado, do século atrasado, vamos dizer assim, final do século XIX, quantos deles não ouviam assim, mas vocês vão libertar esses escravos, esses negros, esses, né? Eles não vão ter o que comer, pelo menos aqui na senzala ele tem o que comer, ele não vai ter emprego, você vai piorar a situação dele. Muita gente diz assim, você vai tirar esse menino do trabalho infantil, ele vai para o crime. Né? Tem essas falas assim, né? As falas conservadoras, né? As pessoas que querem se conformam com essa realidade. E a gente precisa trazer essa nova visão, certo? Então essa questão, trabalhar a família, a gente trabalha através de palestras promovidas nas escolas, tentando trazer os pais, não é fácil, são poucos, por favor, não é fácil fazer mobilização, não é fácil levar o pai para a escola para debater isso. Então a gente tem promovido através de atividades lúdicas, eles acabam indo assistir a apresentação dos filhos sobre a temática e a partir daí se sensibilizam também com a questão. Precisamos avançar, como foi dito, realmente é bem pouco o número. E a estatística já foi esclarecida, né, Fernando? Na verdade, é assim, um número alto, muito alto. Obviamente, já foi bem pior, foi, certo? O Bolsa Família ajudou isso aqui? Ajudou sim. Mas não resolve sozinho, porque o problema não é só de pobreza material, tem pobreza de espírito aí, a questão cultural, certo? E
E quero dizer o seguinte, 40% do trabalho infantil hoje do Brasil, de acordo com os dados do censo 2010, está fora do perfil de Bolsa Família, está para além desse perfil. Portanto, não é só um problema de pobreza material, mais uma vez dizendo, é pobreza cultural também, certo? E aí a gente precisa avançar em todas as frentes, né? De forma intersetorial, buscando todos os segmentos, debatendo com a sociedade, não é fácil, mas a gente tem que insistir. E a educação, eu acho que é estratégico para essa questão. Obrigado. Agora a gente passa para as considerações finais, pela sequência que foi a fala dos palestrantes, e com a certeza triste de que o paradigma da proteção integral do Estatuto da Criança e do Adolescente está muito longe ainda de ser efetivado. Infelizmente, nós ainda estamos no paradigma da situação irregular, das políticas compensatórias do Código de Menores, né? Com cada pessoa agora da mesa 1 minuto e a gente encerra o seminário. Eu já tive a minha carteira de trabalho de menor. É desse tempo aí. Dois comentários que é muito bem simples. Atual, né, professor? Pois é. Dois comentários muito simples. Você devia ter se aposentado, então. Eu estou aposentado. Eu trabalho desde os 14. Por isso que ele está com tempo para os movimentos. Sim. Sabia que você tinha se aposentado. Sim. Dois comentários muito rápidos. Bom, acho que um primeiro comentário o afã dos novos governos tem criado uma situação com a expectativa de criar números que sejam simpáticos, tem criado uma situação de retrocesso, no caso da educação infantil, não só aqui no Ceará, não só aqui em Fortaleza. Quero dar um exemplo, em São Paulo, estamos falando em São Paulo, o vereador Gilmar Tato do PT, fez uma proposta, foi aprovada na Câmara, e que segundo essa proposta você recupera, traz de volta a figura da mãe crecheira. O Estado paga para uma mãe tomar conta de algumas crianças. Então, essa história de ampliar o número de matrículas, perdendo qualquer laivo de manutenção da qualidade. Eu acho que quero ficar com uma fala do Dr. Antônio. Nós temos algumas conquistas, temos conquistas importantes que o Brasil fez recentemente, que nós temos que consolidar essas conquistas e ampliar. E por último, falando em cultura, eu queria pegar uma carona nessa sua última fala, espero poder ser um pouco complementar. Eu penso que a gente precisa, e aí vamos avançar na cultura do nosso povo, ajudar a ampliar a ideia de que brincar não é só que é gostoso, é bom no sentido de fortalecer e favorecer o desenvolvimento da criança. Quando a criança brinca, não é só que ela fica alegre, é gostoso, mais saudável, mas é ali que ela está elaborando, tá bem? Estamos falando de elaborações, portanto, símbolos, tá bem? Está se desenvolvendo nas várias modalidades, não só do ponto de vista motor, mas do afetivo, quando ela partilha de espaço com outros da sua mesma idade, com seus pares, e do próprio sistema cognitivo, né? As estruturas, estas coisas todas. Então, brincar não é só uma atividade lúdica. Eu fico pensando, doutor Antônio, o senhor trabalhou, que bom, vamos botar todo mundo para trabalhar, não é? Para ver se todo mundo vira procurador. Eu fico pensando, se ele não tivesse tido que trabalhar, talvez pudesse ter. Na verdade, essa cultura acaba olhando para aqueles que deram certo e falando, olha, está vendo como dá certo? Agora, vamos pensar todos os outros que trabalharam como ele e que continuam lá na mesma situação de precariedade e de vulnerabilidade. Eu acho que é uma questão de cultura, você tem toda a razão. Eu agradeço mais uma vez e me coloco aqui à disposição para um outro evento, num outro momento que acharem interessante que eu possa contribuir. Obrigado. Agradeço, mais uma vez, de estar aqui compartilhando essa temática, apesar de ter avançado um pouco, mas nós avançamos principalmente na pré-escola. A creche ainda continua negligenciada,
tanto no pessoal. O professor Godinho acabou de falar uma coisa que eu estou toda me tremendo aqui, porque foi Rosenberg uma das grandes debatedoras nesse assunto, denunciando essa história de que qualquer pessoa pode ser professor de educação infantil. Ela já falou isso há 30 anos atrás. E agora voltar novamente isso, não podemos admitir. Então quero dizer que nosso fórum, que acontece toda segunda e terça-feira de cada mês, o Fórum de Educação Infantil, e a grande mobilização da campanha nacional, de tudo que o professor Godinho está falando aqui, e temos um grande aliado aqui de Ceará, que é o doutor Antônio, a favor de educação de qualidade, nas campanhas, nas caravanas, dizer que é importante que seja de qualidade, a criança não deve trabalhar, e tem que brincar, porque é um direito também instituído no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 16, inciso 4º. Então é um direito da criança brincar para ela desenvolver toda a sua potencialidade, a sua ludicidade, ela aprende as regras sociais, ou reforçar isso que o professor Godinho fala, e que nós vamos continuar lutando, porque sempre vai acontecer os avanços e retrocessos. Esperamos que não aconteça mais retrocesso, mas nós vamos ficar vigilantes, nós que militamos na educação infantil, e a gente vai também lutar para que fevereiro, apesar, e é verdadeiramente o que o doutor Antônio falou, ainda vai ser aprovado, mas vamos contar com uma coisa positiva, que ela vai ser aprovada com o nosso aval, mesmo apesar de muita luta, mas ainda com essa defasagem de 4 anos, né, doutor Antônio? Mas que vamos tentar qualificar esse plano nacional, incluindo a criança desde o nascimento. Então, boa noite e obrigada. E pode contar. Agora é o doutor Antônio finalizando, e lembrando que brincar é necessário para o desenvolvimento da criança, portanto, brincar é coisa séria. Bom, eu, na minha fala aqui da Ieda, em relação à questão do Plano Nacional, eu acho que, assim, todo mundo sabe o que tem que ser feito. E precisaria dessa lei aí que estão, há 4 anos dessa luta para as coisas, para o óbvio de ser feito, Assim, é o feijão com arroz, certo? O que se está discutindo ali naquela lei, assim, é uma coisa que não precisava nem ter uma lei para dizer isso, porque todo o conjunto de lei da Constituição que está aí já determina, que deve ser dessa forma. Mas tudo bem, vamos ver como é que sai esse negócio aí do Plano Nacional e se sai mesmo para a efetividade, porque até agora é muita fala e pouca ação. Bom, eu acho que do que foi dito aqui, eu penso assim, na questão do trabalho infantil, a gente tem aqui alguns desafios. A política para todos e a política de cada um. Na política para todos, ou melhor, nas macropolíticas, eu acho que houve grandes avanços, apesar de todas as deficiências, houve grandes avanços. O grande desafio hoje é na política do cada um. Porque à medida que estatisticamente o trabalho infantil reduz, fica mais difícil reduzir ainda mais com macropolíticas. É necessário que a gente identifique e que atenda e que acolha as situações que existem aí. São muitas ainda. 173 mil no Estado, 3 milhões e meio no país. Região metropolitana de Fortaleza. Enquanto o Estado avançou consideravelmente, considerando o avanço veio do interior, gente, a região metropolitana não registrou avanço. Ao contrário, se comparado a nível de pesquisa, houve um retrocesso. Certo? Então, assim, é um grande desafio. Como eu falei, quantitativamente, as políticas públicas de Fortaleza e da região metropolitana são ainda bem distantes da média do Estado, portanto, bem distante da média do interior. Isso é um grande desafio. E aí eu preciso que haja uma política focada na identificação, na chamada busca ativa, acolhimento, atendimento das crianças. Como eu disse, numericamente esse número é bem baixo. Que haja um efetivo atendimento de qualidade. Os atendimentos não são de qualidade, são precários. Ela que trabalhou no PET sabe muito bem das deficiências do PET, a Kalina. É necessário que a gente fortaleça, como o Godinho falou, é difícil esse trabalho? É difícil você tirar a sociedade para se mobilizar dessas grandes questões. Porque elas têm suas deficiências, suas necessidades, seu dia a dia não dá para você pensar assim, opa, vamos todo dia aqui estar mobilizando, certo? Mas a gente tem que continuar fazendo esse trabalho de
de articulador de mobilizações. Esse é um trabalho que a gente tem feito e quer continuar. A Agenda Cearense contra o Trabalho Infantil, a CETED, tem esse objetivo, de deixar o tema na pauta, de levar, de insistir nessa sistemática que está o movimento aqui que o Diel falou, todos os dias, ir no campo, buscar um, chamar outro, e vamos fortalecer essa luta, né, para garantir os direitos. E a questão da intersetorialidade, né, que é a necessidade de envolvimento de todos os segmentos, tanto das políticas públicas como segmento da sociedade civil, na luta contra essas violações de direitos e na luta pela promoção dos direitos. Certo? Então, acho que são essas, o brincar que foi bem destacado, né, é uma coisa para muita gente ainda distante da compreensão, da importância disso. Que aí acha que o brincar é assim, a falta do que fazer e, portanto, né, assim, as pessoas falam assim, o lugar de criança é na escola. Também, né? Mas é na família, é no brincar em todos os espaços. Assim, a educação é apenas um dos direitos. Importantíssimo mas para além da questão da escola, a questão da família, a questão de todos os direitos que precisam ser assegurados. E o brincar é esse direito fundamental, ainda pouco conhecido, ainda pouco, né? Assim, ainda... muita gente ainda não atende. Até a questão dos esportes, né? Muitas vezes o prefeito diz assim, eu vou aqui fazer uma quadra para fazer esporte para ocupar os meninos. Quer dizer, não é porque o esporte é o direito, mas porque é para ocupar a menina, para tirar o menino do crime, para tirar o menino disso, daquilo. Ainda não concebe isso como direito, né? O esporte, a cultura, né? O brincar não é concebido pelo direito, como direito pelas famílias, enfim, a gente ainda precisa avançar muito nessa compreensão, nisso que eu chamo de pobreza de espírito, né? Então é isso. Muito obrigado. O professor Fernando Pires vem fazer aqui o fechamento do nosso evento. Na realidade, não é nem o fechamento do evento, que ninguém deve fechar nada aqui. Pois então, é só um reconhecimento, não, é um reconhecimento a você, certo? Pela sua luta e por toda a organização desses eventos, desses ciclos de seminários e por esse maravilhoso verso aqui que você distribuiu conosco no início, Mundo de Ninguém, né? O poema, Verônica Benevides, grande poetisa. Então eu não sou muito como na minha época de se declamar. Eu não sou muito mas eu vou tentar aqui, né? Falar seus versos. Vamos lá. Magras mãozinhas estendem-se humildes aos vidros dos carros, mendigando trocados nos breves sinais das ruas de Fortaleza. Adultos assustados sobem os vidros. Medo de criança? Meu Deus, que mundo é esse? Muitos indiferentes, poucos comovidos, todos incompetentes. Esse é mundo de ninguém, e assim será, enquanto tiver criança com direitos extorquidos, negligenciados pelas gordas mãos que se escondem impunes, subindo os vidros dos carros, condutores do poder. Parabéns, Bom, obrigado e deixo a palavra com você final. Boa noite, obrigada. Você tem que fechar a casa e tem mais? Tem. Eu acho que nós já... Porque acabou. Sabe como é que é? Para aqui, cara. Para aqui. Valeu, cara. Eu preciso da sua colaboração aí, viu, na educação. Aí,